Hoje o tema da palavra é conservando a fé até o fim. Conservando a fé até o fim. Primeiro, antes de nós entrarmos na palavra, quando a gente fala de conservar a fé até o fim, primeira coisa que a gente precisa entender, o que é fé? Fé é a certeza, é a convicção daquilo que eu não vejo, mas eu creio. Daquilo que aos meus olhos eu não consigo enxergar, mas eu creio. Eu creio que vai acontecer, eu creio que está ali, eu creio que aquilo vai se concretizar. Isso é fé. E o tema da palavra é conservando a fé até o fim. Outra coisa que a gente precisa entender, agora que a gente já sabe o que é fé. Conservar a fé. Quando a gente fala conservar a fé, a gente está falando de algo que precisa ser constante. Algo que é um período, um longo período. Quando a gente fala conservar uma carne, a gente vai lá, congela, conserva ela, para quê? Para que ela não estrague. Então isso demanda um período, conservar. Quando a gente fala de constância, a gente está falando de algo que é recorrente, é algo que durante um período aquilo tem que se tornar frequente. E é isso que eu quero trazer para vocês essa noite. Nós conservarmos a nossa fé, nós sermos constantes na nossa fé, nós termos a certeza daquilo que nós estamos fazendo, porque é pela fé. Às vezes eu não vejo, às vezes não é claro, mas eu tenho a convicção daquilo. E o engraçado é que isso vai ditar como as pessoas conhecem você. Como assim? Tem muitas pessoas que começam bem, tem muitas pessoas que começam algo com muita excelência, mas no meio do caminho elas acabam perdendo o foco, acabam se distraindo por outras coisas e acabam saindo daquele propósito inicial. Quando acontece isso, agora para vocês refletirem, o que você vai lembrar dessa pessoa? De uma pessoa que começou um ministério bem, um ministério cheio de unção, cheio de presença de Deus, só que no meio disso, a pessoa se desvia. Do que você vai lembrar? Você vai lembrar do ministério glorioso que ela teve durante um período? Não vai. Você vai lembrar o quê? Aquele lá que se desviou? O que a pessoa fez de bom? A gente nem vai lembrar. Aquilo que Deus usou aquela pessoa, a gente nem vai lembrar, porque é o fim que determina aquilo que acontece e aquilo que nós enxergamos na vida das pessoas. É o fim que determina isso. Então não adianta só eu ter um bom começo e um bom meio. E aí na hora que eu estou chegando no final, deu errado. O que vão lembrar? Do que deu errado. Imagina só agora, Jesus veio na terra com um propósito, sofreu antes, fez milagres, fez maravilhas, ensinou com conteúdos do céu para nós, só que quando chegasse ali no Getsêmani, ele passasse o cálice. O que a gente ia lembrar? O Jesus que passou o cálice. Ninguém ia lembrar aquele Jesus que morreu, aquele Jesus que foi até o fim, que perseverou, que foi constante na sua fé. Ninguém ia lembrar. Ia lembrar se tivesse um final fracassado. Mas não. Diga, glória a Deus. Ele não teve o final fracassado. Ele venceu a morte. Ele foi até o fim. E é isso que nós temos que fazer. Tomando como a nossa principal referência, Jesus. Amém?
Primeira coisa que eu queria falar com vocês, quais são os maiores inimigos da constância? O que nos leva a desistir no meio do caminho? O que nos leva a perder a nossa fé, sendo que nós estávamos tão bem no começo? A primeira coisa é a falta de convicção naquilo que você crê. Isso é a primeira coisa que nos leva a deixar a fé. É a falta de convicção naquilo que você crê. Abram suas Bíblias em Timóteo 1, a gente vai ler do 1 ao 7. E aqui só para introduzi-los, eu acho que não tem como você falar de constância e não citar os livros de Timóteo, porque Paulo, ele enfatiza demais a questão da constância de Timóteo, né, para com a igreja, a constância da própria igreja, a necessidade dela entender a fé, o amor, a perseverança, de ela passar por situações difíceis, mas mesmo assim permanecer. Esse livro aqui, esses dois livros, cara, Paulo dá muito conselho sobre isso. Inclusive a palavra inteira ela vai estar baseada nesses dois livros. Então, tentem pegar a essência disso, que é muito importante. Então ele começa assim, né? 1 Timóteo 1, do 1 ao 7. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, escrevo a você, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Peço que você continue na cidade de Éfeso, como já pedi quando estava indo para a província da Macedônia. Existem aí nessa cidade alguns que estão ensinando doutrinas falsas, e você precisa fazer com que eles parem com isso. Diga a essa gente que deixem de lado as lendas e as longas listas de nomes de antepassados, pois essas coisas só produzem discussões. Elas não têm nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé. Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa, de uma fé verdadeira. Alguns abandonaram essas coisas e se perderam em discussões inúteis. Eles querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que eles mesmos dizem, nem aquilo que falam com tanta clareza. Olha só, aqui Paulo, né, igual eu falei, Paulo está dando conselhos a Timóteo, e aí ele fala que existe um grupo de pessoas que se dizem mestres da lei, que os caras ensinam coisas que eles mesmos se perdem naquilo que eles falam. Então pensa só, imagina, eu estou falando aqui, e aí de repente, não que dê um branco, né, em nome de Jesus não vai dar, mas não é isso que eu estou querendo dizer, é tipo, o cara está falando algo, e aí depois ele começa a se contradizer naquilo que ele está falando. Ele fala que o amor de Deus é incondicional, depois ele fala que o amor de Deus não é incondicional, é como se fosse isso. O cara fala uma coisa que contradiz a outra. Imagina só a credibilidade que essas pessoas têm, esses mestres da lei tinham. Nenhuma. Porque não tem nexo, você falar uma coisa que contradiz a outra, né? E aqui, né, Paulo fala para Timóteo, né? Tenha certeza daquilo que você crê, do seu propósito. Tenha convicção disso, né? E quando você tem a convicção daquilo que você crê, do seu propósito, você não deve largar isso por nada. Você não deve soltar isso. Você não deve se desviar disso. Porque uma vez que você teve uma revelação de quem Jesus é, nada, nenhum falso profeta, nenhuma pessoa que se diz mestre da lei, doutor, pode deixar ou pode tirar isso de você. É essa convicção que Paulo fala para Timóteo ter. Imagina só, cara, uma pessoa ali, é claro, né, tinha algumas outras pessoas, mas imagine Timóteo ali sozinho e diversos mestres da lei querendo corromper aquele povo, querendo falar coisas que não tinham nexo para aquele povo. E aí Timóteo, ele se depara com isso,
e ele tem que se manter firme. Cara, Timóteo era jovem, como nós. Ele tem que se manter firme na posição dele. E nem por isso, por ser jovem, por ter pouca idade, ele se deixou levar por esses ensinamentos. Então a primeira coisa que nós temos que ter é a convicção naquilo que nós cremos, né? Eu falei que uma das coisas que nos prejudicam a constância é a falta disso, mas vendo, né, a questão de ter a constância é você ter isso, não ter a falta disso. Então, nós temos que nos deixar ser persuadidos pela palavra de Deus. Cara, se você não entende hoje que isso aqui é o que você tem que viver, é o que você tem que tomar como a verdade absoluta da sua vida, eu sinto muito lhe dizer, mas você está buscando a coisa errada aqui, porque aqui você vai aprender isso. Aqui, ó, eu aqui posso dar conselhos da minha parte, eu posso dar algumas sugestões, mas o que está dentro da palavra, cara, é palavra de Deus. Isso aí tem que ser algo que esteja no nosso coração, que persuada o nosso coração, e a gente fala, não, eu vou me deixar levar por isso, por o que está escrito aqui, eu vou viver isso. Isso não sou eu que estou falando, isso é a palavra de Deus que fala. Nós temos que ter isso no nosso coração, nós temos que ter essa convicção. Essa é a primeira chave para nós sermos pessoas constantes. Porque senão, aí vem um grupo de pessoas falando sobre tal coisa. Aí entrou na moda. Não, todo mundo está falando sobre isso. Meu, mas será que não faz sentido mesmo? Oh, não, vamos lá conhecer para ver. Vamos ver o que eles falam. E aí você vai lá, você começa a escutar uma coisa, outra, e aí você não tem convicção da palavra de Deus, você não tem convicção da sua fé, e aí você deixa se levar por aquilo. Você deixa se levar por aquele vento de doutrina. Agora, se você tem a convicção, beleza, vamos lá ver o que está acontecendo. Tá, mas a pessoa falou aquilo, mas a palavra de Deus diz isso. Então eu não concordo, eu estou com a palavra de Deus. Aí eu vou lá no outro canto, não, o que estão falando aqui? Ah, é isso? Ah, aí tem nexo com a palavra de Deus. Então, beleza. Meu, você entendeu que não sou eu que falo isso para vocês? É vocês que fazem isso. Se você não conhece isso aqui, cara, eu não vou conseguir te ensinar tudo isso aqui, porque eu tenho que aprender ainda com a palavra de Deus. Muita coisa. Então entenda, é você, é a sua busca, é a sua convicção, é a sua revelação. Igual o que aconteceu com a Amanda, que eu citei, foi a revelação que Deus deu para ela. E eu falei assim depois para ela, né? Eu acabei nem comentando na palavra. Falei, Amanda, começa a duvidar de mais algumas coisas aí, porque as bênçãos vão chegar para mim. Então, assim, Deus usou isso, porque para mim, eu ia deixar o carro daquele jeito. Mas é a convicção que você tem que ter na palavra de Deus, amém? Trabalhe suas convicções para você não deixar se levar pelas emoções. Isso é muito forte, porque hoje o que acontece? Tem muito jovem que ele é na emoção, né? Não, então, se a GP está lotando, eu vou, porque todo mundo está indo para lá. Não, se alguém pular aqui na frente, eu vou, porque todo mundo está pulando. É aquele cara que se leva pela emoção, né? Ah, não, mas se ninguém está pulando mais, pô, eu acho que a GP está meio fria, né? Não sei lá, né? Não está vindo tanta gente assim, né? E aí aquela pessoa se leva pela emoção. Agora quem está aqui veio buscar o quê? A palavra e a presença de Deus. A palavra e a presença de Deus. A pessoa não vai se deixar se levar pelas suas emoções, porque ela tem uma convicção que ela precisa ir à casa de Deus, adorar a Deus, ela precisa viver a palavra de Deus, porque não adianta nada eu entrar aqui, porque aí entra na emoção, né? Eu venho aqui, adoro a Deus, saio lá fora e não faço mais nada. É emoção. Você só veio aqui, porque o seu amigo veio, você só veio aqui porque você acha legal, você não teve nada para vir, não tinha nada no sábado à noite, eu vou lá na GP. É emoção. Você precisa ser convicto. Eu vim aqui para receber uma palavra de Deus. Eu vim aqui para ser exposto à presença de Deus. Amém? Então esse é o primeiro ponto.
Agora, continuando, só para fechar, Romanos 15:4 fala assim: porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Então, o que eu falei aqui? Que nós temos que ter a convicção de que isso é o meu manual, de que eu tenho que viver com isso. A minha vida depende da palavra de Deus, daquilo que a palavra de Deus me aconselha. E a própria palavra nos fala que ela foi escrita para nos ensinar. Então ela nos ensina a ser constante, ela nos ensina a ser uma pessoa de fé. Segundo ponto, o segundo maior inimigo da constância, o abandono da fé. Continuando ainda em Timóteo, quero que vocês abram lá em 1 Timóteo 4, a gente vai ler do 1 ao 16. A palavra de Deus fala assim, o Espírito de Deus diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com um ferro em brasa. Versículo 6, se der esses conselhos aos irmãos na fé, você será um bom servo de Cristo Jesus, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas na fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas os exercícios espirituais têm para tudo, porque o resultado é a vida. Tem valor para tudo, porque o resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. É por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Recomende e ensine essas coisas, não deixe que ninguém despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram e o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Pratique essas coisas e se dedique a elas a fim de que seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto a você mesmo quanto aos que o escutam. Aqui fala, primeiro Paulo fala do abandono da fé, Então, uma das coisas que também nos prejudicam na nossa constância é a gente abandonar a nossa fé. Aqui o abandono da fé, é claro que ele também entra pelo abandono a Jesus, abandono a casa de Jesus, mas também isso está relacionado com o abandono à crença das promessas de Jesus para a nossa vida. Não é só o abandono do caminho de Jesus, porque tem muitas pessoas que vêm à igreja, creem em Jesus, mas quando a fé precisa ser um pouquinho mais elevada, para crer nas promessas que ele tem a próprio respeito da pessoa, a pessoa ela não crê nisso. Por exemplo, vamos pegar uma pessoa que Deus falou assim, Deus deu a convicção, você vai ser pastor. E aí aquela pessoa, não, Deus me livre, como pode isso? Eu ser pastor? Eu nem sei falar em público. Eu acho que quando o pastor Arthur teve a convicção desse chamado, acho que você ficou com
pezinho atrás no momento ali, né? Acho que, porque nós somos seres humanos, né? A gente, quando Deus expõe algo da parte dele para nós como humanos, às vezes não aguentamos aquilo. Porque para nós, é igual a gente fala, não tem como você fazer a obra de Deus com a sua força, com a força dos seus próprios braços. Você não vai conseguir crer naquilo, você não vai conseguir resistir muito tempo. Uma hora você vai cair. Então, por isso que tem que ter a fé, por isso que não podemos abandonar a fé, porque além de nós continuarmos a crer em Jesus, porque afinal sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque sem fé eu não consigo crer num Deus que não está fisicamente, visualmente presente aqui. Sem fé eu não consigo fazer isso. Então não tem como eu agradar a Deus, porque nem aceitar Ele eu vou. E também não tem como eu agradar a Deus sem fé, porque eu não consigo crer nas promessas que Ele tem para a minha vida. Eu não consigo crer no chamado que Ele tem para a minha vida. E a inconstância é uma marca daqueles que não têm fé. Porque, igual eu falei, quando você, a primeira coisa que eu falei, a convicção da palavra de Deus. Quando você tem a convicção da palavra de Deus, você não é levado por nenhum vento de doutrina. E aí, quando você não tem essa convicção por meio da fé, porque a palavra de Deus, cara, é fé. Igual eu falei, você vai honrar a Deus com os dízimos e Ele não vai deixar faltar nada para você? Isso é fé, porque vamos fazer matemática aqui, você recebe 100% do seu salário. Vamos supor, você tira 10%, você vai ficar com 90%. E aí você falar para mim que eu dando, eu vou ganhar? Não tem lógica matemática, né? Certo ou não? Amém? Não tem lógica matemática. Se eu der, eu vou ganhar? É só por fé, meu querido. Por isso que eu falei, não tem como. Se você abandonar a fé, você não consegue crer na palavra de Deus, porque é por meio da fé. Abraão teve que crer nas promessas, na promessa de ter um filho, com uma mulher que era estéril, com uma mulher que tinha dificuldades de ter filho. Como isso? Você vai falar para o médico lá, viu? Ela é estéril, mas eu quero ter filho. Mas ela é estéril. Como que ela vai ter filho? Mas Abraão creu na promessa de Deus. Abraão teve fé e constância nessa fé. Por quê? Senão chegaria no fim, e se ele não tivesse guardado aquela fé com ele, ele não ia ter o filho. Por isso que eu falei, é constância. As pessoas vão te conhecer pelo seu fim. Fala, Wallace, mas o que acontece? Nossa, é muito difícil, né? Até o fim eu tenho que, para alguém me reconhecer, para alguém me conhecer, para alguém lembrar de mim, né? A gente costuma ver que as homenagens, as coisas que são prestadas às pessoas, é geralmente quando elas morrem. Por que não isso durante a vida? Claro que eu não estou falando de honra a pai e mãe, não estou falando nada disso. Estou falando em relação à constância e à lembrança daquilo que você fez aqui. Mas por quê? Porque isso é um princípio espiritual. E as pessoas acabam sendo influenciadas indiretamente por isso. Jesus fala que nós temos que ser fiéis até o fim. Jesus fala que aqueles que permanecerem até o fim, isso é um princípio. Isso é algo que nós precisamos seguir. É até o fim, cara. Não adianta não, porque eu cresci na igreja, eu posso dar uma desviada quando eu completar 18 anos, aí eu fico 5 anos fora, depois eu volto, aí depois, só fico ali por ir mesmo, aí depois pego um pouquinho mais firme, depois tiro o pé. Não existe isso. Porque uma hora ou outra, cara, o diabo ele vai cortar você, né? O diabo não brinca com isso. Amém? Terceira coisa. Não, só finalizando esse ponto, né? No final do versículo 15 ele fala, continue fazendo isso,
pois assim você salvará tanto a você mesmo como os que o escutam. Meu, isso aqui é muito forte, cara. A constância, a nossa constância, a sua constância, salva a você mesmo e as outras pessoas. Por quê? Como assim? Pensa comigo agora. Uma pessoa que é referência para você. Imagina essa pessoa aí. Essa pessoa, ela traz palavras de Deus para você, é uma pessoa que te influencia, uma influência do bem, é claro, né? Pelo amor de Deus. Uma influência de uma pessoa boa, né? Que te influencia, seja no seu trabalho, seja no âmbito espiritual, né? No ministerial. Pensa nessa pessoa. Essa pessoa te influencia, direta ou indiretamente. Agora, pensa nessa pessoa se desviando, diga misericórdia, mas eu estou só querendo fazer vocês pensarem. Pensa nessa pessoa desviando. Meu, aquela pessoa era uma referência para você. E aí essa pessoa se desviou, foi para o mundo. Tipo, tudo que ela falava, tudo que ela te ensinava, tudo que ela tinha como princípio e passava para você, que era referência para você, ela largou. E o que te leva a você pensar, meu, será que realmente tudo que ela ensinou é verdadeiro? E aí isso acaba influenciando outras pessoas para saírem do caminho, para saírem do propósito. Às vezes desanimam no emprego, né, porque aquela pessoa fez um monte de cagada, a sua referência era um profissional. Às vezes se desanima no ministério, era uma pessoa que era uma bênção no ministério e se desviou. Mas por isso que eu estou falando esses pontos para vocês. Porque quando você tem a convicção daquilo que você crê, quando você tem a fé com você, meu, pode sair quem for que era a tua referência. A tua referência principal é Jesus. A tua referência principal é Cristo, que não abandonou por nada. É o que eu falei aqui no início da pregação, a tua referência principal é Ele. Então, você pode ficar baqueado? Pode, você é ser humano. Mas, meu, você vai continuar, porque você crê na palavra de Deus, você crê nas promessas. Mas olha como isso é forte, cara. A sua constância influencia as outras pessoas. Então você tem que ser constante. Timóteo tinha que ser constante, porque ele, como jovem, estava influenciando as outras pessoas. Então nós precisamos ser constantes. Não importa se você tem 1 ano de igreja, meu, você vai bater aí muito mais, até o fim da sua vida. Não importa se você entrou quando você era pequeno, ou você entrou quando você era grande, quando você era adulto, quando... Meu, não importa. O importante é que a partir dali você seja constante. Se Deus te deu a oportunidade de conhecer Ele com 10 anos, com 20 anos, com 30 anos, não importa. Ele quer só que você seja constante a partir daquele momento. Porque Deus apaga os nossos pecados, o nosso passado. Ele joga no mar do esquecimento, cara. Meu, isso é demais. Imagina só, cara, tanta coisa ruim que você estava trazendo com você. Uma pessoa totalmente fora daquilo que eu estou pregando. Mas você pode pensar que você pode ser essa pessoa a partir do momento que você conheceu a Cristo. Um influenciador. Uma pessoa que influencia a vida de outras pessoas. E que fazem com que elas se tornem constantes também. Não estou falando que as pessoas têm que se basear em você, que o alicerce é você, mas de uma forma direta você influencia essas pessoas também. Amém? Terceira coisa que nos fazem ser inconstantes é a falta de propósito. 1 Timóteo 6, a gente vai ler do 11 ao 14. A palavra de Deus fala assim, ó: mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta de dedicação a Deus, de fé, de amor, de esperança, de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou.
quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Agora, diante de Deus, que dá vida a todas as criaturas, e diante de Cristo Jesus, que deu o seu belo testemunho de fé em frente de Pôncio Pilatos, eu ordeno a você o seguinte: cumpra sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada, e continue assim até o dia em que o Senhor nosso Jesus Cristo aparecer. Meu, isso aqui é forte demais. Paulo para Timóteo, novamente, dizendo que ele tem que cumprir a missão dele, que ele tem que ir até o fim, até o dia que o Jesus aparecer. Isso nos fala do quê? Constância. Constância na nossa fé, perseverança no caminho do Senhor, até o dia em que o Senhor Jesus voltar. E aqui, Paulo fala, no versículo 14, início, cumpra a sua missão com fidelidade. A sua missão, o seu propósito, cumpra com fidelidade. Por isso que eu falei a importância de primeiro nós termos a convicção na palavra de Deus, de nós termos fé nisso, porque a palavra nós só conseguimos praticar por fé, e após isso, nós conseguimos entender a nossa missão e o nosso propósito. E isso nos leva a ser pessoas constantes. Talvez você fale, mas por que eu sou tão constante assim? Porque te faltava plena convicção no conhecimento da palavra, porque te faltava um pouco de fé, e porque te faltava a convicção do teu propósito, do teu chamado. Quando você entende isso, não tem como você ser inconstante. Não tem como. Você começa a gerar o propósito, a missão de Deus dentro de você. Você começa a sonhar com aquilo, você começa a correr, começa realmente a ter a fé para alcançar aquilo e trazer para a realidade. Você corre a corrida da fé, você combate um bom combate, assim como Paulo fala. Você faz de tudo para que aquilo aconteça. Por quê? Porque você tem a convicção do seu propósito. Afinal, o que? A gente é a geração com propósito. Então, nós temos que ter a convicção do nosso propósito. E, novamente, sou eu que vou falar para você qual que é o seu propósito? Não. Através da palavra de Deus você vai saber qual que é o seu propósito. Nós sabemos muitas coisas que são nossas obrigações como cristãos, mas o propósito, o chamado de Deus para a sua vida é no seu particular. É o Espírito Santo que revela aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não penetrou ao coração humano, mas que Deus conhece. É o Espírito Santo que revela. Não sou eu, não é um pregador, não é somente uma imposição de mãos. É o Espírito Santo que revela. Aí você fala, nossa, mas meu Deus, que complicado. Meu filho, você já está ficando com preguiça por isso? Você não representa nada do que Jesus foi aqui. Amém? Busque em Deus. Não é fácil, cara. Você ter a convicção daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu estou buscando até hoje entender aquilo que Deus quer para mim. Muitas coisas eu estou fazendo conforme a vontade dEle. Mas sempre caminhe na última revelação que Deus te deu. Se Deus não te falou mais nada, cara, continue naquilo que Ele te falou primeiro. O que eu estou querendo dizer? Você está aqui na Cristo Salva, você se converteu aqui. Aqui você tem recebido de Deus, aqui você tem ouvido de Deus. Aí do nada, bateu um vento de doutrina. Ah, não, a outra igreja lá colocou umas luzes mais da hora. Aí você vai para lá. Deus falou para você ir lá? Eu acho que não. Só por causa da luz, do vento de doutrina? Agora, se Deus falou, discirna. Vê se é a vontade dEle. Ore, tenha convicção. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Caminhe conforme a última revelação. Deus não falou mais nada? Continue aqui, sirva a Ele, faça a vontade dEle, busque a presença dEle,
que na hora certa ele vai te falar, ó, é aqui que você tem que fazer, é isso que você tem que fazer, você tem que ficar, você tem que ser enviado, você tem que permanecer mais um tempo. Deus vai falar isso para você, através do Espírito Santo. Amém? Quem tem um propósito sabe para onde vai e o que vai conquistar atingindo aquele objetivo. Meu, isso é muito legal, cara. Às vezes parece meio difícil de entender, né? Parece meio que uma chantagem, mas não é. Queria que vocês vão entender o que eu estou falando. Abram suas Bíblias em Romanos 4, 20 e 21. Olha o que a palavra de Deus fala a respeito de Abraão. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele o louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Diga assim, o que havia prometido. Abraão, além de ter a fé, além de ser constante, além de ter a convicção do chamado dele, daquilo que Deus ia fazer na vida dele, o que ele estava olhando aqui? Porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Abraão estava olhando aqui, cara, para a bênção. Abraão estava olhando aqui para aquilo que Deus tinha prometido para ele. Meu, não é errado você olhar para a bênção. Não é errado você olhar para aquilo que Deus promete para você. Meu, Deus prometeu a vida eterna para nós. Não é errado eu permanecer na fé por causa da vida eterna. Porque, meu, Deus é um Deus tão bom que você acha que você ia ter que passar pelos sofrimentos que você tem que passar, pelas lutas que você tem que passar, para no final você ganhar uma coisa ruim. Meu, Deus não é assim. Deus é como um pai, Ele quer o bem do seu filho. Só que para isso o filho tem que passar por umas coisas ruins. Mas no final tem a bênção. Diga aleluia. Amém? No final tem a bênção, cara. No final tem a bênção de Deus te esperando. Não é errado a gente olhar para a bênção de Deus e muitas vezes aquilo mexer com a gente. Porque quando a gente consegue ter a fé, a convicção naquilo que Deus prometeu, isso vai nos impulsionar a ser constantes. Qual que é a promessa de Deus? Qual que é a recompensa? O que Davi fez? Não, quem bater esse gigante aí, quem derrubar ele, quem que vai ganhar? O que eu vou ganhar se eu derrubar esse gigante? Davi tinha Deus com ele. Davi tinha a convicção que ele poderia derrubar o gigante, mesmo ele sendo pequenininho. Mas o que Davi olhou? A bênção. Davi olhou a recompensa. O que eu vou ganhar? Não, é a filha do rei, são riquezas. Nossa, isso é agora que eu vou mesmo. Davi olhou isso, cara. Davi olhou essa recompensa. O que José olhava? José teve um sonho, teve uma revelação do Espírito Santo. Então, meu, o cara foi preso, o cara foi acusado, o cara foi vendido como escravo, mas o que levou ele a permanecer? Ele ter a convicção do Deus que ele servia, ele ter fé, ele ter a convicção do chamado dele, mas ele queria o quê? Que o sonho se concretizasse. Ele queria que o sonho que ele teve, que os irmãos, o pai dele se dobrava diante dele, se concretizasse. Não porque ele queria se achar o superior, mas porque era a revelação que Deus deu a ele. Então, às vezes, Deus pode te dar uma revelação meio doida, velho. Imagina só, uma revelação de pessoas se prostrando diante de você. Você fala assim, não, isso aí é heresia. Como assim? Eu vou ser adorado por algumas pessoas? Mas aquilo tinha um significado espiritual. E por isso, a descendência dele não se extinguiu. Porque se José não estivesse lá como o segundo maior no Egito, como que ele ia trazer a família dele inteira? O faraó ia falar, não, deixa eles morrer de fome. E aí, o que ia acontecer com a descendência de Deus? Com a genealogia? Meu, tudo que Deus faz tem um propósito, cara. Isso é lindo demais.
Você olha para a Bíblia, Deus faz coisas doidas. Deus confunde os sábios. As loucuras que são loucuras para o mundo é sabedoria de Deus, velho. Por isso que eu falo, tenha discernimento na palavra, estude a palavra, conheça a palavra. Continuando aqui, não há problema em olhar a recompensa, o problema está em não crer nela. Por isso que eu falei, é isso que eu falei, creia. Deus deu chamado de pastor para você, creia nisso. Então, não tem problema você buscar mais a Ele, porque Ele te deu essa revelação, porque você precisa fazer isso. Mas tenha convicção de que vai se tornar realidade. Se Deus falou que você vai ser um diretor de uma empresa, é difícil, mas tenha convicção desse chamado. Tenha convicção de que Deus falou isso para você e creia nisso. E se mova para que isso aconteça. Por isso que eu falo, não tem problema a gente olhar para a recompensa e ela nos impulsionar. Porque isso vai fazer com que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Não tem problema. Mas o importante é, creia nisso. Se Deus falou, cara, agarre isso, tome como verdade. E não largue por nada, cara. Vai deixar meia dúzia de pessoa que não tem nada a ver falar na sua mente, não, você está maluco, cara. Você é louco. Você vai se tornar um diretor aí, você não sabe nem falar inglês. Você está doido, rapaz. E aí você vai lá, nossa, é verdade, né? Aí você se conforma, nossa, é verdade, né? Em vez de você pegar e se mover e crer naquilo, e agir, e buscar aquela recompensa, e buscar aquele chamado, aquela missão, aquele propósito, primeira onda que vem, você se deixa levar. Aí você entra na casa dos inconstantes. Você entra na casa daqueles que se deixam levar. Você quer participar dessas pessoas? Eu acho que não, né? Amém? Para viver uma vida em constância, é necessário entender que nem tudo será fácil. 2 Timóteo 1, 12. Abram lá, 2 Timóteo 1, 12. Paulo falando aqui, ó. É por isso que sofro essas coisas. Mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Olha isso, cara. Paulo falando aqui, ó. É por isso que eu sofro essas coisas. Paulo sofreu demais, cara. Quem lê a palavra de Deus, o cara sofreu demais. O cara foi preso, o cara foi acusado daquilo que ele não fez. O cara ficou anos na prisão. Tem algumas passagens que falam que até ninguém ia visitá-lo, né? Imagina só, cara. E ele permaneceu, ele ficou, perseverou nos caminhos do Senhor, né? Mas o que levou ele a fazer? Ele fala aqui no fim do versículo, né? Pois sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Paulo estava olhando para a recompensa, aquilo que Deus tinha confiado a ele. Paulo sabia em quem ele cria. E mesmo pelas coisas que ele sofreu, pelas coisas difíceis que ele passou, ele se apegou a isso, a confiança daquilo que Deus tinha revelado a ele, do propósito dele, da revelação que ele teve de Deus, de Jesus, e manteve-se firme. A constância nos leva a viver momentos de alegria e de tristeza. 2 Timóteo 2,20. A palavra de Deus fala assim: numa casa grande não existem somente vasilhas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Algumas são para ocasiões especiais e outras para todos os dias. Quando eu li, eu achei meio estranho esse versículo.
mas Deus falou algo no meu coração. A Bíblia fala que tem, né, numa casa grande, existe tanto vasilhas de ouro e de prata, preciosas, ou vasilhas de barro, né, vasilhas de madeira e de barro, mais ou menos, né? O que Deus quer dizer com isso? Que eu entendi. Existem momentos na nossa vida que são momentos especiais, que a gente separa o quê? Uma vasilha de ouro, uma vasilha de prata. São dias alegres, quando a gente é constante, Deus ele nos recompensa até aqui na terra também, em algumas coisas. Abraão teve o filho aqui na terra, Deus recompensou a constância dele. E aí a gente prepara o quê? Né, para Deus, para as pessoas, quando a gente está feliz, aquela vasilha de ouro, aquela vasilha de prata. Mas fala que tem vasilhas que devem ser utilizadas todo dia. Olha só, todo dia. O que você usa todo dia? Até lembrei de uma coisa aqui, quando eu vou almoçar na casa da Amanda, aí tem mais algumas pessoas, né, na casa da mãe dela, tem mais algumas pessoas ali, ela fala, não, hoje é especial, vou pegar aquele prato um pouquinho maior assim, para ficar chique a mesa. Aí ela prepara a mesa assim, os pratos chique. Uma ocasião especial, algo feliz. Meu irmão está aqui, o Wallace está aqui, né? A gente está em comunhão, mas existe aqueles pratos que a gente faz as nossas marmitinhas ali do dia a dia, rapidão, e vai trabalhar, ou enfim, vai fazer alguma outra coisa, come só a gente, às vezes amargo, triste, vocês vão entender o que eu estou falando. Existe essas vasilhas que a gente tem que usar também todo dia, que é as de madeira e a de barro. Todo dia a gente tem que apresentar isso diante de Deus. Deus, eu estou só o pó, mas hoje eu vou buscar o Senhor, eu vou orar, eu vou entrar no meu quarto, eu apresento aqui minha vasilha de madeira, a minha vasilha de barro. Enche, Senhor. Hoje eu não estou feliz, eu não tenho como apresentar ao Senhor uma vasilha de ouro, uma vasilha de prata, o trabalho foi muito ruim, eu me estressei. Mas você não deixou de apresentar as suas vasilhas a Deus. Deus ele continuou enchendo, nem que serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Quantos aqui identificam? Amém? Nos últimos dias. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais aos prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente.
A marca de um verdadeiro cristão é a constância das suas ações conforme a palavra de Deus. A palavra nos alerta aqui a como será o fim dos tempos, como as pessoas serão, né, como elas agirão, perderão o amor um pelas outras, serão zombadores, xingadores. A palavra de Deus fala isso, parecerão ser, mas com as suas ações negarão. É as ações, não adianta só eu falar, é as minhas ações. E agora, finalizando, né? Como saber se eu sou constante? Como que eu sei se eu sou constante? Deus te mostra nas circunstâncias. Deus te mostra naquilo que Ele coloca você para viver. Ou daquilo que você mesmo se entra em rascada. É nisso. Nas suas ações. Naquilo que você vive durante o dia e como você reage àquilo. Você reage buscando a palavra de Deus? Você reage buscando a presença de Deus? Você reage apresentando a sua vasilha ali de madeira, de barro, mesmo triste, mesmo não querendo às vezes fazer aquilo, mas por fé, em ação, a palavra, em respeito à presença de Deus, se apresenta ali e fala, não, vou permanecer. É nas circunstâncias que você se define se você é constante ou não. Você mesmo vai poder se avaliar. Ninguém precisa avaliar você. Você sabe o que você faz. Quando te apresentam uma circunstância fora daquilo que você imaginava, fora do seu controle, e como você age aquilo. Segunda Timóteo 4:3. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si uma porção de mestres que vão dizer o que elas querem ouvir. Olha só, cara, negócio louco, e acontece muito. As pessoas, por não quererem ser corrigidas, não quererem transparecer que são inconstantes, né, mostrar que são inconstantes, eles vão procurar pessoas que falem aquilo que eles querem ouvir. Falsos profetas, falsos ensinamentos, essas pessoas vão correr atrás disso. E hoje, se você procurar, você consegue achar tudo falando a mesma coisa. Estão falando que é certo. E vários argumentos. Isso aqui é certo. E um monte de pessoa falando da mesma coisa, dizendo que aquilo é errado. E vários argumentos. Você consegue achar isso em qualquer lugar, para qualquer assunto. Hoje a gente tem acesso a tudo. E o que a palavra de Deus fala? Que as pessoas vão buscar isso para se sentir menos acusadas, não, porque fulano de tal lá, renomado, né, com base na teologia tal, falou que
dar o dízimo é errado. Ó, ele citou esse versículo, esse negócio da lei, era da lei, não sei o que lá, e eu me baseio nisso. Eu achei, para mim, aquilo que eu queria ouvir, que condiz com o que eu penso, mas o Espírito Santo, ó, ficou de lado. Eu nem quis ouvir. E isso para tudo. As pessoas vão procurar isso. Não. Homossexualismo não é pecado. Porque eu vi fulano de tal lá falando que o versículo foi traduzido errado, que não era assim, não sei o que lá, qualquer forma de amor ok. E eu me baseio nisso. Você buscou no Espírito Santo saber o que é, o que não é? Não existe duas verdades. Não existe. Não. Concordar com a posição de uma pessoa, o pensamento de uma pessoa, ok. Todos nós temos o livre-arbítrio para expressar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós cremos, mas tomar aquilo como verdade para nós, porque aquela pessoa acredita em certo ponto, isso não é correto. Correto é você entender na palavra de Deus, porque isso aqui eu posso dizer, isso é a verdade. Isso aqui é a verdade. O que foge disso tem que ser muito estudado, tem que ser muito comprovado, tem que ser no detalhe. Porque, não dá para acreditar no que foge disso. Isso aqui é a verdade. É nisso que eu me apego. O que foge disso tem que ser muito estudado, tem que ser muito comprovado. Essa é a verdade. Não existe duas verdades. A palavra de Deus fala: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Não existe outra. Não, mas todos os caminhos levam a Deus. Não, mas a religião tal leva a Deus. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando do único caminho, da única verdade e de quem me deu vida. Eu não estou falando de religião. Essa é a verdade. Aquilo que eu vivo, que eu experimento através do Espírito Santo é a verdade. Aquilo que Ele me marca, que não tem como eu explicar, essa é a verdade. Aquilo que move dentro do meu coração, aquilo que acende uma chama dentro do meu coração, essa é a verdade. Aquilo que me impulsiona a ser constante, aquilo que me faz viver a minha fé com convicção, com certeza, mesmo eu não vendo. É loucura, mas essa é a verdade. É o Espírito que me move. E agora, para finalizar, 2 Timóteo 4, do 5, 6. Olha o que Paulo fala. Mas você seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, o cara que tinha autoridade para falar, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar essa vida. Olha isso, fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé, e agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que esperam com amor a sua vinda. Glória a Deus. Guardei a fé, fiz tudo aquilo que era para eu ter feito. Eu quero falar isso, velho. Eu quero falar isso. Chegar lá nos meus tantos anos, que eu não vou falar, porque eu não sei quantos vão ser, mas eu quero falar isso, cara.
dando conselho para uma pessoa, ó, eu combati um bom combate, eu guardei a fé, eu fiz tudo o que era para eu ter feito. Meu, que é uma realização, algo melhor do que isso, você poder virar para alguém e falar isso. Meu, Paulo teve essa oportunidade, porque ele entendeu, ele teve fé, e aqui fala, né, que fez o melhor que ele pôde, chegou ao fim, conservou a fé, e agora está me esperando o prêmio da vitória. Paulo estava olhando para o prêmio também. Falei para vocês, ó. Meu, imagina só, 24 horas por dia, na presença de Deus, adorando a Deus, onde não vai ter choro, não vai ter ranger de dentes, não há tristeza, só há alegria. Meu, quem não quer isso? Quem não consegue se motivar por isso? Vai ter qual outra motivação? É isso que Deus nos proporciona, é isso que Paulo estava olhando. Esse é o prêmio da vitória, daqueles que conservaram a sua fé, daqueles que permaneceram com a sua fé. Amém? Se coloque de pé.